Alô. Estou aqui de volta com a segunda parte. Quem tem ouvido, ouça. João, amando de Deus, dito pelo anjo, João escreveu, século I, ano 1, um mistério. Somente João revelou, deixou tudo interpretado. Capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar as coisas que tinham de acontecer, que ele é o tempo indefinido. Enviou o seu anjo e notificou o servo João. João escreveu, revelou e profetizou e interpretou, sem precisar de ninguém remodelar o mistério. Ouça. Apocalíptico, referente ao Apocalipse, que são, eu vou escrever esse comentário, 22 capítulos, 404 versículos, mas antes de escrever o capítulo 1, versículo 1, que é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para provar, para mostrar as coisas que tinham de acontecer, enviou e notificou o servo João. E João escreveu no século I, capítulo 12. Século I, capítulo 12, que diz: viu-se um grande sinal no céu. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Capítulo 12, versículo 2. E se achando grávida, grita, com as dores do parto, sofrendo tormento para dar a luz. Capítulo 12, versículo 3. Viu-se também outro sinal do céu. Eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas. Capítulo 12, versículo 4. E a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, e a qual lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Ele, capítulo 12, versículo 5. Nasceu-lhe um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. N, capítulo 12. F, versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, aonde havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1266 dias. Em capítulo 12, G, versículo 7.
Houve uma grande peleja no céu. Os anjos prepararam contra o dragão, também pelejaram o dragão contra os anjos. Capítulo 12, H, versículo 8. Todavia, não prevaleceram nem mais e achou no céu lugar deles. Capítulo 12 e versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo. E ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Capítulo 12, versículo 10. Então ouvi uma grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do reino. Agora veio a salvação e o poder do reino do nosso Deus e a autoridade do nosso Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, mesmo que a causa dia e noite, acusa dia e noite e dia, nosso Deus. N, capítulo 12, J, L, versículo 11. Pois venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra de Deus, do testemunho, que deram mesmo em face morte. Não amaram a sua própria vida. N, capítulo 12, e V, em versículo 12. E por isso festejai dos céus, e vós que neles habitais, e ai da terra e do mar. Após o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Meus amigos, estamos vivendo os últimos dias. Os 100 anos que quem vai comandar é o anticristo. Não temos para onde correr. Não vamos dar acusar ao nosso Deus, que ele não tem culpa. Nós porque fizemos tudo isso. N, capítulo 12. N, versículo 13. E quando após o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao filho varão. N, capítulo 12, ó, versículo 14. E foram dadas à mulher as 2 asas de águia, de águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aonde é sustentada durante um tempo e a metade de um tempo, fora da vista da serpente. Capítulo N, capítulo 12, P, versículo 15. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. N, capítulo 12, T, versículo 16. E a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado da sua boca.
capítulo 12. R, versículo 17. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi pelejar com os remanescentes das suas descendências, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Aqui eu vou fazer mais uma pausa, mas quero falar no capítulo 12, versículo 18, o dragão ficou parado na areia do mar, para se encontrar com o N, capítulo 13, com a grande besta que sobe do mar. Ponto final aqui, para começar a fazer a interpretação do N, capítulo 13, ao versículo aqui. Que eu não posso dizer, que todo mundo já sabe isso aqui. Meu pastor, eu vou ir só até aqui, porque se eu for falar aqui, vocês vão cortar isso aqui. Então, vou fazer uma pausa e volto em 1 minuto com a terceira parte. Para depois voltar com o capítulo, os 7 capítulos de versículos, para começar a interpretação das igrejas. Que o Apocalipse vai começar aqui, capítulo 1, versículo 1. Volto em 1 minuto com a terceira parte por hoje. Aguarde, voltarei rápido.